A paz do Senhor para os meus irmãos, amém. Damos graças a Deus por essa rica e feliz oportunidade, quando nós estamos aqui mais uma vez para juntos fazer um comentário. O que chamou a atenção, meus irmãos, é que na nossa lição, no próximo domingo, do segundo subtópico, do segundo tópico, que fala as áreas que Jesus foi tentado. E ela diz o seguinte, a lição diz o seguinte, que Jesus foi tentado na esfera física, foi tentado na sua natureza divina e foi tentado na sua área espiritual. Eu gostaria de saber o seguinte, será que Deus ele pode ser tentado na sua natureza divina? Porque isso não iria de encontro a Tiago 1,13, que diz que quando for tentado, nunca diga que de Deus é tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. O que foi que Tiago quis dizer com isso aí? Será impossível não tentar a Deus? Será que realmente Deus não pode ser tentado pelo mal? Porque até o adjetivo nominativo masculino singular, que é apeirastos, que significa ser incapaz de ser tentado, que significa não pode ser tentado para fazer mal, não pode ser tentado para praticar o mal, não pode ser tentado para fazê-lo pecar. E outra coisa, quando nós pensamos em tentação, a tentação em relação a Deus é diferente da tentação em relação a nós. Deus será impossível de ser tentado, porque nós encontramos na Bíblia texto invocando, mandando, ordenando não tentar o Senhor teu Deus, como está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, como está lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8 e 9, como está também em Mateus, capítulo 4, versículo 7, e Lucas, capítulo 4, versículo 12. Por quê? O que Tiago quis dizer ali não é que seja impossível tentar a Deus, mas que nós não devemos tentar a Deus, porque Deus ele não pode ser tentado para o mal, ou seja, vamos tentar a Deus para ele fazer mal, vamos tentar a Deus para fazê-lo pecar. Não, isso é impossível. Deus nem sequer ele pode contemplar o mal. Está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Então, Deus não deve, não é que não possa, ser tentado pelo mal. E outra coisa, ainda em Tiago 1,13, diz que Deus a ninguém tenta. Ora, se a gente for para Mateus capítulo 1, 4, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, e Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, a gente vai notar que o Espírito Santo o levou, o impeliu, o induziu ao deserto para ser tentado. Isso parece corroborar com Mateus capítulo 6, versículo 13, quando na oração sacerdotal, Jesus disse, não nos induzas à tentação. Outra versão diz, não nos deixeis cair em tentação. E outra versão literal do texto tradicional diz o seguinte, não nos conduza para dentro de provas. Para não dizer que Deus ele leva alguém a pecar pela tentação. Então, quando nós vemos o Espírito Santo induzindo, impelindo, levando o próprio Jesus Cristo ao deserto para ser tentado, nós também vemos dizendo lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1, e tentou o Senhor a Abraão. E a palavra tentar aí no hebraico é nassar, que significa tentar, pôr à prova, testar, entendeu? E no grego é peirazo, que significa testar, tentar, provar, entendeu? Pôr à prova. Então tudo isso
a gente vê que há a possibilidade de Deus ser tentado não para o mal, mas tentado pelo mal através de nós. Entendeu? Então, se não, como a gente entender essa parte da lição pelo nosso pastor Osiel Gomes? Agora, ainda no subtópico 3, diz: Jesus venceu a tentação. Como Jesus venceu a tentação? Primeiro, pelo jejum, pela oração e principalmente pela palavra. Porque está escrito na Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, versículo 7 e o versículo 10, lá em Lucas capítulo 4, versículo 8, que está dizendo assim: está escrito. Toda vez que Satanás vinha com alguma abordagem para fazê-lo desviar-se do seu propósito, ele dizia: está escrito. Embora Satanás ele também tenha usado a palavra, porém de uma forma distorcida, lá em Lucas capítulo 4, versículo 12, que ele distorce o sentido das coisas, como ele fez com Eva lá no jardim, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, que ele diz assim: como foi que Deus disse? Veja, Deus tinha dado uma ordem a Adão para que ele pudesse comer de todo o fruto que estava no jardim. Só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Mas quando ele se encontra com a mulher só, ele diz: como foi que Deus disse? Que de todas as árvores não poderia comer? Veja que a intenção do inimigo primeiro é colocar dúvida sobre o questionamento da palavra de Deus. Embora a Bíblia diz que há caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas o fim dele é caminho de morte. Até porque alguém pode indagar: peraí, existe uma árvore que ela possa ter o conhecimento do bem e do mal ao mesmo tempo? Porque a árvore da vida simbolizava Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava Satanás, ali no Éden. Mas tem alguma coisa boa de Satanás para que a árvore do conhecimento do bem e do mal possa simbolizar o nosso inimigo? Ora, vocês lembram que quando ele tentou a Eva, ele disse: não é assim. É porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, abre-se-á os vossos olhos e vocês serão igual a Deus. Será que Satanás mentiu aí? Não. Deus confirma isso lá em Gênesis 3, 22, quando diz assim: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora veja bem, Deus ele é o próprio bem, porque Deus tudo que fez, tudo que faz é bom. Ele é o próprio bem. E Deus conhece o mal pela existência que o mal traz e não pela prática. Adão ele conheceu o bem porque ele foi feito bom. E ele conheceu o mal praticando o mal, pecando contra Deus. Então tem coisas que parecem boas, mas o fim é caminho de morte. Está entendendo agora? Muitas vezes Satanás pega uma verdade e distorce, como ele fez com Jesus. Está escrito que se você saltar desse pináculo aqui, aos teus anjos dará ordem para que não tropece os teus pés sobre pedra. Mas ele não falou a profecia, a palavra por completo. Então a gente tem que ter cuidado, tá entendendo? Para que a gente possa vencer a tentação pela oração, pelo jejum e principalmente pela palavra. Rejeitar a tentação, como Paulo disse a Timóteo lá na segunda carta a Timóteo 2:22, fugir da prostituição e de toda aparência do mal. Quando na realidade também diz que toda tentação não há senão humana. E Deus não nos tenta, não nos prova além da força, mas antes com a tentação ele dará o escape para que a gente possa suportar. Então Deus não livrou da tentação, mas deu força, deu condições para ele suportar e vencer tudo isso, tá certo? Que Deus abençoe, que Deus ajude.
Se esse irmão puder, dê um like aí, um joinha, entendeu? Convide alguém para se inscrever no canal. Convide alguém para... E compartilhe, entendeu? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.